Bem-vindos ao meu canal. Para quem não conhece, eu sou Cristiana. Eu sou professora na área de disciplinas, na área de termofluidodinâmica, e com essa pandemia eu criei esse canal e criei com o curso de mecânica dos fluidos. Eu achei que teve um resultado positivo, meus alunos gostaram, então eu resolvi fazer o de termodinâmica também. Então, sejam bem-vindos. Bom, a primeira observação, né, que eu chamei aqui de considerações iniciais, é em relação ao livro-texto que a gente trabalha, tá? Todo esse curso, né, ele vai ser baseado no livro Princípios de Termodinâmica para Engenharia, dos principais autores, né, o Moran e o Shapiro, a 8ª edição. Então, esse aqui de capa branca, vocês podem ver que não é um livro muito fininho. A gente começa no capítulo 1 com a introdução, então conceitos introdutórios e definições. Então o nosso objetivo aqui, nesse capítulo 1, é ver os principais conceitos mesmo, tá? As principais definições que vão nos embasar para depois, no futuro, conseguir entender melhor a termodinâmica. Então a gente sempre começa explicando o que é o que a gente quer estudar, então, ou seja, o que é termodinâmica. Então, termodinâmica é a parte da física que estuda as leis que regem as relações entre calor, trabalho e outras formas de energia, disponibilidade da energia para a realização de trabalho e direção das trocas de calor. E lida também com os conceitos de qualidade e melhor aproveitamento de energia. Então, basicamente, é como que o calor, o trabalho e a energia vão afetar o meu sistema. E aí a gente avalia também a questão da disponibilidade de energia para a realização de trabalho e o melhor aproveitamento da energia. Então, a gente define aí um sistema ideal e como que o nosso sistema real se comporta perante esse daí. Então, e onde a gente poderia melhorar o nosso sistema real para chegar na situação ideal. A termodinâmica está dentro de uma área maior que a termofluidodinâmica, que envolve a termodinâmica, a mecânica dos fluidos e a transferência de calor. Eu falei, né, que na termodinâmica a gente utiliza ali as relações entre trabalho, calor e energia, mas como que esse calor ele está sendo transferido do meu sistema para o meu sistema? Então a gente vai pensar o seguinte: os modos de transferência de calor são condução, convecção e radiação. Mas o que é cada um deles? Como que eu quantifico isso? Isso fica a cargo da disciplina transferência de calor. Como que eu tenho uma bomba ali no meio do meu processo? Essa bomba, para o meu fluido chegar nessa bomba, ele passou por uma tubulação, ele teve perda de carga, ele vai ter perda de carga dentro da bomba. Como é que eu calculo isso? Bom, isso eu vejo na mecânica dos fluidos. Então, a ciência maior é a termofluidodinâmica. Os processos reais, eles estão todos, né, inseridos em um contexto em que todas essas influências vão ser importantes. Mas didaticamente a gente acaba separando em disciplinas para ficar mais fácil o entendimento, porque se fosse ver tudo de uma vez, tornaria muito complexo. Então, na termodinâmica a gente simplifica os conceitos de mecânica dos fluidos e transferência de calor. Em mecânica dos fluidos, a gente simplifica a termodinâmica e transferência de calor, e em transferência de calor, simplifica a termodinâmica e mecânica dos fluidos. Então, essa é a primeira das três, né? Bom, então o primeiro passo seria a gente avaliar o que é um sistema, tá? Então, o sistema é o nosso objeto de análise, é aquilo que eu quero estudar, tá? E a vizinhança é o que está externo ao sistema. Então, a vizinhança e o sistema, eles estão separados entre si pelas fronteiras. Essas fronteiras podem estar em repouso ou em movimento, e elas podem ser reais ou imaginárias. Uma classificação que é importante é entre sistema fechado e volume de controle. Então, dependendo do tipo de problema que a gente quer resolver, a gente vai usar a abordagem de sistema fechado ou de volume de controle. O que vai variar? As equações vão ser escritas de formas diferentes. Então, vamos entender o que é cada um deles. O sistema fechado é também chamado de sistema ou massa de controle. Uma quantidade de massa fixa e definida.
Então, o principal exemplo que a gente tem para representar um sistema é um conjunto cilindro-pistão. Então, aqui é a figurinha do livro, né? Eu tenho um pistão, cilindro, e o gás contido dentro desse conjunto cilindro-pistão representa o meu sistema. Vocês podem ver que é uma quantidade de massa fixa. Tá? Então, eu posso ter aqui no meu sistema, quando o meu pistão se movimenta, ele pode estar realizando um trabalho sobre o meu sistema. Tá? Então, o trabalho foi capaz de atravessar as fronteiras do meu sistema. E vamos supor, né, que durante esse processo, o meu gás tenha se aquecido e vai perder calor para o ambiente. Então, calor também vai atravessar as fronteiras do sistema, mas a massa de gás aqui dentro permanece sempre constante. Então, quando a gente tem isso, calor e trabalho atravessam as fronteiras do sistema, mas a massa não atravessa, a gente tem um problema de sistema fechado. Bom, é importante aqui definir ou diferenciar, né, quantidade de massa fixa de quantidade de massa definida. Quantidade de massa fixa significa que o valor da massa aqui dentro vai ser sempre constante. Mas se eu tivesse uma entrada e uma saída de massa, e entrando a mesma quantidade que está saindo, o valor da massa permaneceria o mesmo. Mas eu estou violando a condição de não poder, a massa não poder atravessar as fronteiras do meu sistema. Então, por isso que precisa dessa outra aqui, que é a quantidade de massa definida. Então, o que significa, então, quantidade de massa definida? Que as partículas que estavam aqui dentro vão permanecer sempre as mesmas, tá? Ou seja, a massa não atravessa as fronteiras do meu sistema fechado. Tá? Então, calor e trabalho podem atravessar as fronteiras, mas a massa não atravessa. E quando não tem nenhuma interação do sistema fechado com as vizinhanças, a gente fala que o sistema é um sistema isolado. Mas em muitos problemas, a gente não tem essa condição da massa não poder atravessar. Imagina que eu tenho um equipamento, uma turbina, eu vou ter uma entrada e uma saída de fluido. Tá? Então, eu não posso trabalhar com abordagem de sistema fechado. Tá? A gente trabalha com abordagem de volume de controle. Ele também é chamado de sistema aberto. Tá? O que ele representa? É a região do espaço de interesse. Então, vamos supor que eu tenho aqui, no caso, um motor. Tá? Então, no motor eu tenho, está entrando ar, entrando combustível, aqui dentro ocorre a combustão e saem os gases de exaustão. Então, entrada de ar, entrada de combustível e saída dos gases de exaustão. Para acontecer esse processo aqui, um processo de combustão não é um desprendimento de energia, então ele realiza um trabalho aqui. E, claro, né, ele pode se aquecer e perder calor para o ambiente. Então, eu tive trabalho atravessando as fronteiras, calor atravessando as fronteiras e massa também atravessando as fronteiras do meu volume de controle. Então, a principal diferença entre sistema fechado e volume de controle é a possibilidade da massa atravessar as fronteiras. Quando a massa pode atravessar, a gente utiliza a abordagem de volume de controle. Quando a massa não pode atravessar, a gente utiliza a abordagem de sistema. É importante, no caso do volume de controle, a gente definir o que é a superfície de controle. Então, vocês podem ver aqui que tem uma linha tracejada em volta do meu volume de controle. Ela representa a minha superfície de controle. Então, o volume de controle é aquele espaço, né? E a superfície de controle é a superfície que envolve o volume de controle. Quando a gente estuda termodinâmica, a gente pode utilizar abordagens diferentes também. Então, a gente pode estudar a termodinâmica do ponto de vista macroscópico ou microscópico. O ponto de vista macroscópico está dentro do que a gente chama de termodinâmica clássica. Tá? Então, na termodinâmica clássica, a gente se preocupa com o comportamento global do sistema. Então, aqui, ó, eu tenho uma pressão, uma temperatura, então, fornecer um calor, eu vou ver o que vai acontecer com isso aqui dentro. No comportamento microscópico, está dentro da termodinâmica estatística. Então, ela vai caracterizar por meios estatísticos o comportamento das partículas que compõem o sistema. E aí ele vai relacionar essa informação com o comportamento macro observado no sistema. De uma maneira geral, para a engenharia, o que a gente mais trabalha, né, é o ponto de vista macroscópico. Quando a gente vai para a física, a gente se preocupa bastante também com a termodinâmica estatística.
definições muito importantes também são propriedade, estado e processo. O que é cada um deles? A propriedade é uma característica macroscópica de um sistema. Então, a massa, o volume, a pressão, a temperatura são características que a gente pode mensurar. O estado é a condição de um sistema descrito por suas propriedades. Então, a gente sabe que se eu fornecer o valor de duas propriedades independentes para minha substância, eu defino o estado dela e a partir daí eu determino todas as outras propriedades. E se houver, né, a variação de uma das propriedades, o que vai acontecer? A minha substância, no meu sistema, vai mudar de estado. Então, a mudança, o caminho, né, que a minha substância percorreu quando passou de um estado 1 para um estado 2 é o meu processo. Para ficar mais claro, vamos ver esse gráfico aqui. Nesse gráfico, na ordenada tem a pressão, na abscissa eu tenho a temperatura. Então, aqui eu marquei, né, propriedades P1, P2, P3, pressão 1, pressão 2, pressão 3, temperatura T1, temperatura T2 e temperatura T3. Então, são valores das propriedades mensuráveis, propriedades das características observáveis, né? Então, das propriedades, pressão e temperatura no caso. Então, se eu forneci, para esse ponto 1 aqui, eu forneci uma pressão 1, uma temperatura 1, eu defini o estado da minha substância. Quando eu não estou na mudança de fase, a pressão e a temperatura são duas propriedades independentes. Então, fornecendo-se o valor de pressão e temperatura, eu defini o estado. Então, eu sei, por exemplo, que na pressão P1 e na temperatura T1, digamos, a água está aqui no estado sólido. Então, está o estado 1. E aí, eu fiz alguma coisa com ela, né? Mantive a pressão constante, aumentei a temperatura, por exemplo, forneci calor e ela veio passar para esse estado 2 aqui. Então, a pressão foi mantida, a temperatura variou. Então, ela passou por um processo. Então, esse processo 1, 2 é um processo isobárico, ou seja, a pressão constante. Então, a substância saiu do estado 1 e foi para o estado 2. Depois, eu mantive a temperatura constante e reduzi a pressão. Então, ela veio para o estado 3, tá? Que nesse caso aqui está na fase de vapor. Então, são 3 estados diferentes, aí que ela passou por um processo isotérmico. Mas é importante distinguir estado de fase. Aqui, ó, essa linha, desde esse ponto de encontro aqui da curva sólido e líquido, né, até o ponto 2, eu tenho inúmeros estados pelos quais a água passou, todos eles em uma mesma fase, a fase líquida. Então, dentro da fase líquida, eu posso ter uma sucessão de estados ou diferentes estados. Então, estado, se eu variar uma das propriedades, eu mudei o estado da substância, mesmo a fase dela sendo a mesma. Outra definição importante seria de regime permanente e regime transiente. Essas classificações dizem respeito à variação das propriedades com o tempo. Então, quando as propriedades não variam com o tempo, a gente fala que o processo ocorre em regime permanente. Quando elas variam com o tempo, a gente fala que o processo ocorre em regime transiente. O regime permanente é uma idealização, porque, obviamente, qualquer processo que a gente vai fazer vai ter variação com o tempo. Outra classificação que a gente tem entre propriedades extensivas e intensivas. Para as propriedades extensivas, o valor dessas propriedades, né, para o sistema é a soma dos valores para as partes nas quais o sistema é dividido. Tá? E para as propriedades intensivas, elas não são aditivas. Os valores independem do tamanho da extensão de um sistema. Fica mais fácil se a gente definir propriedade extensiva como sendo aquela que depende da massa e propriedade intensiva aquela que não depende da massa. Tá? Por exemplo, imagina que eu tenho esse sistema, ele está em uma determinada temperatura, ele tem uma determinada massa, uma determinada energia e uma determinada massa específica ou densidade. Se de repente eu pegar esse meu sistema e dividir em N partes, no caso aí 4 partes,
o que vai acontecer? As propriedades extensivas terão o seu valor dividido, pois elas dependem da massa. E as propriedades intensivas, o seu valor vai permanecer constante. Então, por exemplo, a massa, eu tinha uma massa M. Quando eu dividi em 4, cada um ficou com a massa M sobre 4. Então, a massa é uma propriedade extensiva. A massa específica não vai variar. Se eu tenho água aqui líquida, 1000 kg por metro cúbico, se eu dividir cada um dos meus pedacinhos, não vai ter uma densidade de 250 kg por metro cúbico, vai manter a densidade de 1000. Então, para massa específica ou densidade, não é uma propriedade intensiva. A energia, uma propriedade extensiva, basta a gente ver a definição, por exemplo, da energia cinética, no meio de mv ao quadrado, então depende da massa. E temperatura, propriedade intensiva, ele está numa temperatura, se eu divido por 4, só simplesmente eu não vou reduzir minha temperatura. Quando a gente fala de equilíbrio mecânico, a gente está falando simplesmente que o balanço de forças é igual a zero. Então, o equilíbrio termodinâmico é um pouco mais amplo, ele envolve, além do equilíbrio mecânico, o equilíbrio térmico, o equilíbrio de fases e o equilíbrio químico. Então, como é que a gente sabe se um sistema está em equilíbrio termodinâmico? A gente isola o sistema das vizinhanças e espera para ver se tem alguma mudança nas propriedades. Se não acontecerem mudanças, ele estava em equilíbrio. No momento em que foi isolado, então, obviamente, ele está em equilíbrio termodinâmico. Então, por exemplo, meu sistema, se ele tem um ponto a uma determinada temperatura e um ponto a outra determinada temperatura, ou se ele está inteiro a uma temperatura e é colocado em um ambiente a uma temperatura diferente, ao longo do tempo, ele vai tentar entrar em equilíbrio térmico. Tá? Então, se ele já estava na mesma temperatura, não vai haver mudanças em suas propriedades observáveis, no caso do exemplo aí da temperatura. Tá? Então, se ele tiver em equilíbrio mecânico, equilíbrio térmico, equilíbrio de fase e equilíbrio químico, ele está em equilíbrio termodinâmico. Bom, aí a gente vai para a última parte dessa aula, que é a parte dos sistemas de unidades. É muito importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente resolve um problema qualquer de engenharia, a gente tem um número. Na maior parte dos problemas, pelo menos, a gente chega em números. E esse número sozinho, ele não significa nada. Eu preciso da dimensão e da unidade dele. Antigamente, existiam diferentes sistemas de unidades nos diferentes países. Então, viu-se a necessidade de unificar, padronizar. Então, em 1960, foi estabelecido um sistema internacional de unidades. Bom, para a gente definir um sistema de unidades, não é tão difícil quanto parece. Se a gente definir 4 dimensões básicas ou primárias e definir as unidades para cada uma delas, a gente consegue achar qualquer outra, excetuando-se as grandezas eletromagnéticas. Então, o sistema que foi criado em 1960, o sistema internacional, as dimensões básicas ou primárias são massa, comprimento, tempo e temperatura. Bom, a unidade da massa é o quilograma, tá? Então, quando a gente coloca colchetes de massa quilograma, significa unidade de massa é o quilograma. A unidade de comprimento é o metro, de tempo é o segundo e de temperatura é o Kelvin, que é uma escala absoluta. Para a gente encontrar as outras, a gente utiliza as equações conhecidas, Então, por exemplo, para encontrar a força, eu vou usar a segunda lei de Newton. Então, o somatório das forças é igual a massa vezes aceleração, então, obrigatoriamente, a unidade de força vai ser a unidade de massa vezes a unidade de aceleração. Então, no sistema internacional, massa é o quilograma, comprimento é o metro, segundo é o tempo, então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é o Newton. Uma outra unidade importante é a pressão, força por unidade de área, Newton por metro quadrado, que a gente chama de Pascal. E trabalho e energia são o que? Força vezes comprimento, que vai me dar, então, Newton vezes metro, que vai ser o Joule. Bom, seria bom se pudéssemos parar por aqui, mas existem diversos outros sistemas de unidades e várias outras unidades que também são utilizadas. No sistema gravitacional britânico, eu vou passar mais rapidinho por ele, são também 4 grandezas primárias, tá? Força, comprimento, tempo e temperatura. A unidade de força é a libra-força, de comprimento é o pé, de tempo
é o segundo e de temperatura é o grau Rankine. As unidades, as dimensões primárias são diferentes e as unidades também, tá? E a gente precisa das grandezas secundárias, as dimensões secundárias. Então, se no sistema internacional a massa era uma dimensão primária, aqui ela passa a ser uma dimensão secundária. E a gente vai encontrar a unidade de massa usando também a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Então, vai ser libra-força vezes segundo ao quadrado, dividido por pé. Tá? Aqui tem uma barra. Deixa eu só trocar aqui. Eu não quero entrar. Então, libra-força vezes segundo ao quadrado sobre pé, que a gente chama de slug. De pressão seria libra-força por pé ao quadrado, que a gente chama de PSF, pound square feet. E outras unidades que são importantes, de comprimento a gente tem a polegada, tá? Ela não é uma unidade padrão do sistema, tá? Mas é uma unidade mais usual do que o pé, então é importante. E a pressão também a gente tem libra-força por polegada quadrada, que é o PSI, então pound square inch. O livro não usa, ele usa o sistema internacional e usa também o sistema inglês, que não é o sistema gravitacional britânico, tá? Então a unidade principal de massa do livro é a libra-massa, tá? Então libra-massa, que pode ser LB ou LBM, porque tem a libra-força. A força é libra-força, né? LBF. O comprimento é o pé, tempo é o segundo e temperatura é o grau Rankine também. Tá? Então, observem que a diferença está só na massa, que no sistema gravitacional britânico, a unidade padrão é o slug, e no sistema inglês do livro é a libra, ou libra-massa. E a energia é o BTU. Então, é importante, né, sempre, quando a gente trabalha com sistemas de unidades diferentes, a gente precisa ter os fatores de conversão, porque é fundamental saber converter de um para o outro, necessário. Tá? Então, coloquei as principais aí, mas o livro tem também, na contracapa dele, tem uma tabela bem completa, bem mais completa do que essa daqui. Tá? Então, uma libra ou libra-massa, né, seria 0,4536 kg, uma libra-força 4,4482 Newton, um pé em metros. Aí aqui eu coloquei também em polegada, porque é muito usual a gente precisar dessa conversão de pé e polegada. Temperatura, que é igual a 1,8 graus Rankine, ambas as escalas Kelvin e graus Rankine são escalas absolutas, tá? Então, para definir um sistema de unidades, as escalas têm que ser absolutas, ou seja, elas não podem assumir valores negativos. O mínimo valor teoricamente possível seria o zero para ambas. E aí, o BTU em kJ e em pés vezes libra-força. E PSI também em PSF e Pascal. Bom, eu falei que é muito importante, né, a gente saber converter, e é importante também a gente não misturar os sistemas de unidades. Então, essa sonda, né, é um exemplo bobo de algo muito importante que não foi considerado. Então, que foi mandada essa sonda, tá? Quando ela estava para chegar em Marte. Então, quando ela estava se aproximando de Marte, ela recebeu duas informações dos controladores aqui na Terra. Então, um no sistema internacional e outro no sistema britânico. E aí teve esse erro de navegação, tá? Que ela chegou apenas 60 quilômetros de Marte, 100 quilômetros mais perto que o planejado, e ficou abaixo do nível de segurança do projeto. Então, o erro de rota fez com que ela fosse destruída. Foi um projeto de 125 milhões de dólares, levou quase um ano para chegar em Marte. E aí foi destruído porque os operadores simplesmente não souberam converter, né, ou não perceberam que precisariam converter. Então, por isso que é importante utilizar sempre um mesmo sistema de unidades, preferencialmente o sistema internacional.
Para agora, para esse vídeo, era só isso. A gente continua o capítulo 1. Vai ter mais um vídeo sobre esse capítulo 1. Obrigada a todo mundo.